Olá a todos, espero que estejam todos bem. E para a aula de hoje, então, nós temos o interesse, a intenção de levar vocês a fruir, a apreciar algumas manifestações artísticas e culturais. E para isso, nós vamos então analisar o contexto cultural e social em que ocorreram algumas dessas manifestações. Nós vamos perceber que as linguagens artísticas sofrem, não vamos dizer que sofrem, mas elas são sensíveis a influências da sociedade. Então, fatos históricos que acontecem na sociedade, nós vamos perceber que trazem reflexos nas manifestações artísticas. E lá, então, para o final da nossa aula, do nosso conteúdo, nós vamos ter uma atividade colaborativa, uma atividade prática, então, para aprofundar esse aprendizado. O tema da nossa aula, então, é sobre vanguardas, vanguardas europeias. Vamos pensar, então, né, tentar fazer aqui um mapa mental, podemos abrir aqui um mapa mental para a gente falar sobre as vanguardas europeias. E aqui nesse mapa mental, então, nós vamos anotando o que vocês lembram sobre vanguardas europeias. Já ouviram falar desse tema? Provavelmente já, né? Vocês, alunos de terceiro ano, provavelmente já ouviram falar em vanguardas europeias. O que vocês já ouviram? Vamos anotando então no mapa mental e trazendo então na forma de uma avaliação já diagnóstica o que vocês já sabem sobre esse tema. E partimos daqui, né? Partimos de onde vocês sabem já sobre esse tema para a gente aprofundar. Vocês vão perceber então que as vanguardas elas não aconteceram só na pintura, elas aconteceram então na área de escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música. Então, as vanguardas se manifestaram em diversas linguagens. Elas ocorreram em vários locais da Europa lá no século XX. Já começaram lá as primeiras expressões no final do século XIX e se estenderam para o século XX. Mas vamos pensar então, o que eram as vanguardas, né? O que era esse movimento, esse termo, né? Então, a gente pode até abrir aqui uma outra discussão para a gente pensar, né? O que significa vanguarda? Vanguarda é um termo, então, que vem do francês avant-garde, que significa guarda avançada. Então, nas artes, nós podemos dizer que é aquele movimento que está à frente, aquele movimento, então, pioneiro, né? E ela vem, então, para questionar os padrões da época, para questionar os padrões impostos na época, né? Então vem para romper com aquela arte padronizada que existia e para propor o novo. No Brasil, as vanguardas influenciou o modernismo brasileiro e a Semana de Arte Moderna que ocorreu em 1922. Então, por que isso aconteceu, né? Aconteceu porque a sociedade passava por grandes avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas e também a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Industrial. Então, como eu falei para vocês, o que acontece na sociedade influencia as expressões artísticas. E é muito claro que se a sociedade passava por tudo isso, a arte então deveria estar pautada numa realidade vigente e não numa realidade antiga, né? Uma realidade que já tinha acontecido, né? Então, a ideia das vanguardas era mostrar a nova cara da sociedade. Eu vou abrir aqui um Jamboard para vocês e vocês podem ir colocando os movimentos que vocês lembram que veio à memória de vanguardas, né? Vamos pensar lá, quais movimentos de vanguardas vocês já estudaram? Já falaram, já viram, de repente, em anos anteriores, sobre o fauvismo?
sobre o cubismo, futurismo, surrealismo. Quem lembra do surrealismo, né? A maioria desses movimentos era contra a guerra, contra os movimentos que estavam acontecendo na sociedade naquele tempo, né? Contra, então, a destruição, exceto o futurismo. O futurismo valorizava, então, o desmonte total, né? Quase que uma anarquia, valorizava a destruição, valorizava, então, a quebra de tudo que existia até o momento. Mas aqui nós não vamos focar tanto no futurismo, nós vamos focar mais em um outro movimento, o expressionismo. O que era o expressionismo? Já ouviram falar? Para quem tiver oportunidade, pode fazer uma pesquisa lá na casa, aprofundar o tema sobre o expressionismo, né? O expressionismo, então, foi um movimento que surgiu em Dresden, na Alemanha, com um grupo de estudantes que estava fartos daquela mesmice. Eles queriam propor uma arte nova, uma cara nova, então, uma cara da sociedade da época. E eles, então, iniciaram um grupo chamado Die Brücke, que em português significa a ponte. A ponte para quê? A ponte para uma arte que mostrasse a nova cara, a verdadeira cara da sociedade, tá? E neste grupo, então, nós tivemos artistas que se destacaram. Ernest Ludwig Kirchner, o Carl Schmidt Rudloff, o Eric Heckel e mais um artista que nós vamos se aprofundar em uma obra dele, que é o Eduard Munch, né? Um norueguês, tá bom? Que provavelmente vocês já escutaram falar dele ou já viram uma obra dele. A obra, talvez que vocês já conhecem dele, que já ouviram falar, é O Grito. Quem que já ouviu falar dessa obra? Quem lembra do que ela se trata? Para quem de repente não está muito recordado, vamos fazer um passeio, né, aqui pelo Google mesmo, o Google Arte e Cultura, onde a gente pode visitar museus, né, onde a gente pode, desculpa, a gente pode conhecer obras, tá? Especialmente, então, do expressionismo e entre elas o grito. Tá? Então vamos fazer um passeio, um tour virtual para a gente ir conhecendo mais algumas obras. Mas vamos focar mais nesta imagem, então, o grito. O que ele representa? Para vocês, o que vocês acham que traz? O que o artista representou em O Grito? Eduard Munch, então, norueguês, né? Ele trouxe aqui toda uma carga emotiva. Vocês vejam então que ele utiliza traços ondulados, com cores fortes, mas ao mesmo tempo sombrias, né? Então ele traz um ser que nós não identificamos se é homem ou se é mulher, né? Um ser então com toda a sua carga de problemas humanos, com todas as suas mazelas. Então a ideia é enfatizar as tristezas, essa emoção pesada, né? É uma vertente, então, que deixa de lado esse equilíbrio formal e traz, então, esse lado humano, talvez mais entristecido, trágico, né? Justamente por mostrar a ansiedade, a dor, a angústia, o sofrimento, o que era encoberto muitas vezes pelas obras anteriores, agora é mostrado, é exposto. Então, o Munch foi considerado um precursor do expressionismo e esta, então, é uma das versões do grito. Ele pintou várias versões, esta, então, que a gente pode ver é uma delas, né? E é uma das referências quando se fala, então, em expressionismo. E agora, partindo para a prática, então, para a gente colocar mesmo a mão na massa, eu pergunto para vocês, por o que é que você grita na atualidade?
Por o que é que a sua alma chora, sente tristeza, sente dor? Reflita, pense no que você está vivendo nesse momento, no que você já viveu de repente que te deixou um trauma profundo. Seu amigo que está do teu lado sabe disso? Mais alguém sabe? Você contou para alguém? Ou você carrega sozinho esse peso, essa dor? Faça uma reflexão. Eu vou entregar para vocês uma folha de sulfite em branco e aqui vocês vão colocar essa expressão, esse sentimento, talvez essa angústia que você carrega. Coloque aqui, pode ser na forma de um poema, pode ser na forma de uma imagem, uma pintura, um desenho, quem sabe, se você quiser. Você se expresse livremente. E na próxima aula, então, eu quero que vocês tragam essa expressão que vocês colocaram no papel e vamos socializar, compartilhar com o colega. Vamos praticar a empatia, o companheirismo e a amizade com o nosso semelhante aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.